que eu estou tentando chamar de privatização da educação, mas não só privatização, como a gente costuma falar, de venda da escola, ou de venda do sistema de ensino, ou de substituição do material didático do Estado pelas apostilas, mas desse processo mais amplo e mais difícil de entender da apropriação da educação como um bem público a partir de interesses privados via uma noção genérica de entidade familiar. Tá? Então a minha apresentação vai ser um pouco nesse sentido. Inicialmente, uma frase do Miguel Naji, só para contextualizar também. A gente acha que o Escola Sem Partido surgiu recentemente, mas na verdade esse movimento já existe há 12 anos, ele surge em 2004. Miguel Naji, quem é? É um procurador, esteve vinculado durante algum tempo ao Instituto Millennium, que é um instituto de pensamento econômico extremamente liberal, né, desse tipo econômico. E desde 2004 tem articulado essa discussão de escola sem partido. No final de 2014, a partir de um diálogo com os bolsonaros, ele elabora um anteprojeto de lei que pode ser replicado no Brasil inteiro. Né? Não é só esse projeto de lei que pode ser replicado. Se vocês entrarem no site do Escola Sem Partido, do Movimento Escola Sem Partido, vocês vão ver lá que eles têm, por exemplo, um modelo de notificação extrajudicial que os alunos ou pais dos alunos podem utilizar, fazendo as devidas adaptações, para constranger os professores ou até os estabelecimentos, as secretarias de educação. Né? Então, eles têm feito uma mobilização, criando dispositivos jurídicos para comprar essa briga do que eles entendem, ou fingem que entendem, como doutrinação. Só para entender um pouco o que perpassa todo esse projeto Escola Sem Partido, vem a fala do Miguel Naji, numa entrevista, dizendo o seguinte: toda ideologia, seja de esquerda, direita ou de outro gênero, atrapalha a nossa compreensão da realidade. É uma ambiguidade nessa fala porque, ao mesmo tempo em que essa fala ela vem afirmar que é impossível neutralizar o discurso completamente, ela também reconhece que o nosso conhecimento, ou ele pressupõe que o nosso conhecimento poderia ser não mediado por nenhum tipo de ideologia, por nenhum tipo de conjunto de valores. Né? Que é uma coisa extremamente problemática, a gente sabe, acredito que a maioria de nós somos educadores aqui, e que é impossível não ter conhecimento mediado a partir de valores que já estão construídos. Né? Bom, dou início propriamente a minha fala. No dia 19 de julho, o professor Kelber Avelar fez uma publicação na sua página pessoal do Facebook para fazer um alerta um pouco de como a esquerda estaria se mobilizando em torno do Escola Sem Partido. O que ele é um texto longo, eu pensei um trecho que eu considero principal. Ele diz o seguinte: a esquerda está indo para o matadouro mais uma vez. Vai perder de novo. E vai perder por incompetência e presunção. Não resta dúvida que tal escola sem partido é uma picaretagem trópico-macartista, que não está interessada em pluralidade coisa nenhuma, mas em promover caça às ideias de esquerda no magistério. Isso é pacífico. Mas como a esquerda responde? Mal, muito mal. Responde com o clássico tudo é ideologia, ou pior ainda, apresentando-se a si própria como portadora do pensamento crítico. De que lado vocês acham que a população vai ficar? De quem diz que a escola não pode ter partido, deve ser neutra, científica e evitar doutrinações? Ou de quem diz que tudo é ideologia e que apenas os oponentes do projeto representam o pensamento crítico? Quando a esquerda responde com o clássico tudo é ideologia, sempre haverá ideologia em sala de aula, etc., ela trabalha com o conceito de ideologia que é setecentista. Ideologia como conjunto de ideias. Escamoteia, assim, a discussão principal, que é o fato de que existe sim uma diferença entre um educador e um ideólogo. Eu acho que esse texto do Edelbert ele é muito provocativo e traz elementos bastante importantes para a gente pensar a nossa ação nesse momento. E que eu acho que o que é principal
para a gente pensar na situação que a gente não está conseguindo apresentar projetos alternativos para a população. Né? Nós estamos criticando escolas sem partido, mas a gente não tem um projeto concreto que as pessoas entendam, que inclusive entendam essa diferença entre doutrinação e educação. Mas eu, como educador, eu fico muito preocupado também de a gente abandonar a discussão de que sim, há valores que permeiam a educação e que a gente não consegue se livrar disso, porque eu acho que abandonar essa discussão é despolitizar o debate a respeito da educação. No momento que ela já está tão despolitizada, eu também não sei se é uma boa estratégia a gente simplesmente falar que não existe ideologia nas nossas ações como educadores. Então, eu tenho que tentar pensar como que a gente pode dialogar com as famílias para, por um lado, reafirmar a autonomia da entidade escolar, reafirmar a autonomia relativa que o Estado tem que ter em relação ao seu sistema de ensino e, ao mesmo tempo, incorporar a família nesse processo educativo, porque eu acho que o que está acontecendo é que a gente não está conseguindo fazer esse diálogo de tratar a família como parceira. E uma escola sem partido, nesse sentido, é um projeto extremamente danoso, porque ele reforça ainda mais a ideia de que a escola é inimiga da família. Né? Nós temos que desconstruir esse problema, na minha opinião. Nós temos que achar meios de fazer diálogo com as famílias. Eu acho que esse processo ele ocorreu também nos planos de educação quando houve a retirada dos termos gênero e sexualidade. Nós não conseguimos dialogar com as famílias que tipo de discussão de gênero que nós gostaríamos de fazer. De dizer que um homem não pode ganhar mais que uma mulher para exercer a mesma função. Né? Considerando que a gente vive em um Estado capitalista e que há diferença de salários. A gente não está nem discutindo isso. Nós estamos discutindo uma questão que é mais essencial dentro desse regime. Homens e mulheres devem ganhar o mesmo tanto, ter as mesmas condições de trabalho pelas mesmas funções que exercem. E as famílias não entenderam isso, acharam que a gente queria destruir os valores delas. Então eu gostaria de retomar um pouco essas questões, mas vamos dar uma olhadinha antes nos projetos em âmbito, não os municipais, mas das outras esferas. Então, essas informações eu retirei do site do Senado e também de notícias do G1 dos dias 29 de abril e 18 de julho. Então tem uma notícia mais recente um pouco. Então, em âmbito federal, nós temos 4 projetos derivados de escolas sem partido diretamente. O que está mais avançado é do Isalci, PSDB do Distrito Federal. Eu faço questão de dar nome aos dois para a gente saber de que partidos estão vindo isso, porque a gente acha que é só o PSC, não é só o PSC, tem vários partidos aqui. Tá? Outro do Heriberto Santana, que esse sim, PSC da Bahia, Rogério Marinho, PSDB do Rio Grande do Norte, enfim. Tem um dos Magno Malta, que é do PR. No Distrito Federal tem 2 projetos em andamento, de 2015. Só para citar o estado de Goiás, de 2014. Então vejam que Goiás tomou a dianteira nesse processo, junto com a Bahia, né? É um processo mais antigo. Espírito Santo também, e o Paraná, o Espírito Santo e Paraná foram os estados que arquivaram o processo. Tem o caso do município de Alagoas, que foi um dos poucos municípios que conseguiu aprovar esse projeto. Esse projeto, foi um dos poucos estados que conseguiu aprovar. Esse projeto foi para sanção do governador, o governador vetou, voltou e o veto foi derrubado. Aí a AGU recomendou a não aplicação da lei, alegando inconstitucionalidade. Tem um outro projeto que é também do Isalci, esse do PSDB do Distrito Federal, que foi assinado por 10 deputados mais ou menos, que é o PL 1859 de 2015, que é o que propõe a alteração de um dos dispositivos da LDB, o artigo 3º, para vetar a discussão de gênero e sexualidade. Então, o que está lá no texto? É basicamente isso o texto da lei, não tem mais nada. Ela acrescenta um parágrafo na LDB, depois do artigo 3º, que é o artigo que fala dos princípios da educação, fala que tem que ser pautado na pluralidade de ideias, na liberdade de aprender e ensinar. E aí, depois que você defende a liberdade de aprender e ensinar, o que vem?
a educação não desenvolverá políticas de ensino nem adotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias ou mesmo de forma complementar ou facultativa que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. Ou seja, é mais restritivo ainda do que o ensino religioso, porque o ensino religioso está previsto que ele deve ser ofertado em horário regular de maneira facultativa aos estudantes. Né? Já tem um primeiro desequilíbrio aí entre, se a gente pudesse polarizar religiosos, que é uma polarização falsa, mas se nós quiséssemos, religiosos todos de um lado e defensores oponentes à escola sem partido, nós estaríamos em desvantagem flagrante. Esse projeto tem uma página de lei e 16 de justificativa. Nas 15, 16 páginas de justificativa. O que é impressionante na justificativa desse projeto é que eles citam todos, praticamente, os teóricos da esquerda que nós temos utilizado para defender as nossas lutas. Então, eles vão citar Engels, vão citar Marx, vão citar inúmeras feministas, desde a Judith Butler até feminismo radical. Então, eles pegam um amplo espectro de teóricos de esquerda. Não mencionam, não me lembro, a Michelle deve lembrar disso no Plano Municipal de Educação, eles não mencionam a Bíblia, eles não mencionam argumento religioso, então eles estão bem armados teoricamente. E também fazem uma leitura bem enviesada da Constituição Federal. Então, só para a gente ter uma ideia do que eles colocam nessa justificativa. Assim, vemos que o artigo 226 da Constituição, a Carta Magna estabelece o princípio segundo o qual a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Vemos também que os artigos 220 e 221 da Constituição vedam qualquer forma de censura, ao mesmo tempo que estabelecem que compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programações de rádio e televisão que contrariem reticências, o respeito aos valores éticos e morais da pessoa e da família. Essas reticências eu vou retomar daqui a pouco. O trecho seguinte. Com muito mais razão, o Constituinte teria estabelecido os meios legais que garantissem à família a possibilidade de se defenderem de um sistema de ensino que não somente desrespeitasse valores éticos e sociais da família, mas que tivesse sido concebido com especial propósito de destruir a própria instituição familiar, qualquer que fosse o sentido em que ela fosse tomada. Dizemos o mesmo com muito mais razão no que se refere ao sistema educacional, porque a Constituição também estabelece no seu artigo 205 que a educação não é somente dever do Estado, mas direito de todos e dever do Estado e da família. Atentem para essa questão do Estado e da família e do direito e do dever, porque é importante para a gente compreender esse imbróglio que está acontecendo. Trecho final da justificativa do projeto. O último parágrafo, se eu não me engano. A presente proposição baseia-se no princípio constitucional da especial proteção do Estado à família, artigo 226. Essa última reconhecida pela Carta Magna como base da sociedade, artigo 226. No princípio constitucional da obrigação da lei de estabelecer os meios jurídicos que garantam à família a possibilidade de se defender contra os que desrespeitam seus valores éticos e sociais, artigo 221. E com muito mais razão contra os que atentam contra a sua integridade e existência no tecido social e no princípio constitucional do papel privilegiado da família na educação, atribuído a mesma como dever, artigo 205, de modo que se torna uma contradição constitucional do sistema educacional concebido com o objetivo específico de destruir a própria família como instituição. Peço desculpa pela leitura desses trechos longos, mas é importante que eles sejam lidos para que a gente tenha a noção desse nó que está sendo feito, de Estado, família, educação moral, educação no sentido escolar, porque é por meio desses nós que eles estão pautando o avanço desse projeto. Só que é preciso desfazer esses nós, né? Então, algumas coisas para a gente compreender isso. A educação, ela... Eu não sou da área do direito, posso estar equivocado, mas até onde eu me lembro de ter visto na Constituição... desculpa, gente. Desculpa.
até onde eu me lembro, a primeira vez que eu acho que ela é citada assim, com força é no artigo 6º, quando se vai falar de direitos sociais. O que são esses direitos sociais e que tipo de direito social é a educação? A educação é um tipo de direito que é constituído a partir da Revolução Francesa. É um tipo de direito que diz que não impede o Estado de agir, mas que constrange o Estado a agir para cumprir o que lhe deve. Então, não é um tipo de direito restritivo da ação do Estado, mas sim de garantir a positividade da ação do Estado no atendimento dos seus deveres. Então, aí já começa o problema da escola sem partido, porque ele quer vetar a ação do Estado. A educação é um direito que não diz respeito a esse tipo de ação das pessoas para com o Estado. Segunda questão, que é a picaretagem maior. Artigos 220 e 221 estão na seção da Constituição que discute comunicação social, não está falando de educação. Então, esses artigos são pensados na Constituição deliberadamente, são distorcidos para defender um suposto direito de as famílias impedirem certas ações do Estado. E aí, o pior de tudo é que é uma mensagem muito descarada, porque dá para ver razoavelmente o acredito. O trecho que vai no PL, observem que eu coloquei até no slide essa distância para vocês terem uma noção de como as duas partes que estão separadas pelas reticências, elas estão separadas no texto constitucional. Então, o texto constitucional começa falando da questão da censura, da liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Ele tem vários parágrafos, alguns incisos, e só no artigo 221 é que fala de respeito do direito da família. Então, assim, é um recorte muito... é muito escarado, eu não sei outro nome para dar para isso, né? Mas que para as pessoas que não, pelo menos não vão lá na Constituição ver o que está escrito, isso aí passa, né? Porque é um recorte muito bem feito, a gente tem que admitir, para quem não se informa, isso passa muito facilmente. Agora, o que eu acho que porque esse tipo de picaretagem a gente demonstra com facilidade. Agora, a questão da relação família-Estado e do tipo de direito que representa a educação, para o estudante, principalmente, é que precisa ser mais compreendido. O artigo 205 da Constituição, eu acabei não colocando no slide, mas ele é muito curtinho. Ele diz no começo, ele diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, não está falando aqui de família no sentido de educação moral, não está falando de nada disso. O que significa, em termos legais, que a educação é um direito e um dever? É o direito de quem, em primeiro lugar? É o direito da pessoa a quem esse direito está sendo dirigido. Então, eu tenho direito à educação, Mariano tem, Michele tem, Valmir tem, várias pessoas, todos nós temos direito à educação. Mas esse direito, ele deve ser observado com maior intensidade para a criança e para o adolescente. Isso cumpre observar. Esse direito é um tipo de direito que a Constituição define no artigo 208 como direito público subjetivo. Ou seja, ele é um desses tipos de direito que autoriza a pessoa a acionar o Estado para que o Estado haja para atender às suas obrigações. Não é um direito restritivo. E quais são os deveres? De quem são os deveres, então? Os deveres do Estado são ofertar a matrícula regular, fazer o recenseamento da criança no ensino fundamental, segundo o texto da Constituição, para ver se ela tem frequência escolar adequada. O ECA fala disso, o LDB fala disso também. E o dever da família, e aí que está o problema, o dever do Estado é com a educação escolar, ensino escolar. E o dever da família é matricular os filhos e garantir que eles frequentem. Não diz mais nada, na Constituição nesse trecho. Né?
Bom, o que diz lá então o anteprojeto, finalmente o anteprojeto de lei a respeito da relação família-Estado? Artigo 2º. Vou ler só os trechos destacados, mas educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Inciso 3º. Liberdade de aprender como projeção específica no campo da educação da liberdade de consciência, ou seja, já subordina a educação a outro princípio que não está previsto no texto da Constituição. 4º, liberdade de crença, reafirmando o que está no 3º e no 1º também. 6º, educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença. 7º, direito dos pais, olha só, eu coloco educação como direito dos pais, a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Fica bem evidente que há aí a subordinação da educação estatal, escolar, educação formal, à educação moral, religiosa, que é de domínio privado. O Daniel Cara, que é o coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, ele comenta essa questão falaciosa de a educação ser um direito da família antes de ser um direito do estudante, da seguinte forma. O programa diz, meus filhos, minhas regras. E lá na Câmara, no ano passado, a gente ouviu uma mãe gritando, tira a mão do meu filho, que expressa a mesma ideia. O programa diz, com uma assertiva absoluta, mas isso é incorreto. Os pais não têm propriedade sobre seus filhos, mas sim responsabilidade. Essa confusão está sendo feita. Isso não passa pelo direito dos pais, mas sim pelo direito de apropriação da cultura. E educação significa a capacidade da sociedade de fazer com que suas crianças e jovens se apropriem da cultura, considerando tudo que a sociedade produziu. Ou seja, o objetivo da educação é fazer com que as pessoas tenham ferramentas para se apropriar da cultura. E o projeto é contrário a essa perspectiva. Então, se pudesse resumir, é essa ideia de que a educação é um direito da criança, do adolescente, é também nosso. Mas, quando nós somos crianças, ou seja, quando a gente tem um responsável legal, o direito ele não é transferível para esse responsável. Esse direito, a ideia de direito público subjetivo também, é que ele não pode ser alienado. Você não pode abrir mão disso. Direito à educação você tem, mesmo que você não queira ter. Ele é seu. Né? Um outro problema que está acontecendo é que, quando vem essa tentativa de subordinação do direito de educar em termos de matéria moral, de matéria religiosa, em conflito com a educação escolar, desde o ano passado eu tenho notado também que os documentos de direitos humanos têm sido utilizados por essas pessoas para justificar que a família tem sim direito de intervir no processo da educação escolar. E aí eles tomam, principalmente, e lá no site do Escola Sem Partido, no modelo de notificação extrajudicial, eles citam a Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 12, item 4. Esse artigo 12, só no item 4, fala da educação moral. E olha como esse texto é apropriado. Lá na notificação, não estou falando da lei. Na notificação está, ou seja, para você constranger mesmo as pessoas. Ponto 7, são vários, assim, os 10. Além de covardes e antiéticas, as condutas descritas constituem atos ilícitos, na medida em que viola a liberdade de consciência e de crença dos estudantes, contraria os princípios constitucionais do pluralismo de ideias e da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, e ofende o artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, segundo os quais os pais têm direito a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Esse tipo de processo de prevalecer a esfera familiar sobre a esfera estatal, apropriando o sistema de ensino
para que não haja conflito com os valores privados, é que eu estou pensando a partir dessa ideia de privatização da educação pública. Ela está presente também nos outros processos de privatização, se a gente pensar que quando você transfere a gestão de uma escola para uma entidade privada, empresarial, e aqui eu não vou entrar, os conselhos escolares não entram nessa lógica, por quê? Porque você está trazendo a comunidade para dentro da escola e não transferindo as atribuições da escola para fora do espaço escolar. Né? Então, quando você transfere a gestão de uma escola para a Polícia Militar, quando você transfere ela para uma OS, para uma PPP, para uma empresa, quando você transfere a sua responsabilidade de elaborar material didático para o sistema positivo, você está privatizando a educação. Esse processo ele é muito mais amplo do que só a venda do ensino ou a terceirização que a gente enfrenta dentro das instituições federais. Eu tenho tentado pensar que é um processo bastante amplo e a família tem sido um elemento altamente estratégico para esse processo consolidar. Porque família, gente, quem em sã consciência ousa ir para a rua dizer que a gente deve enfrentar as famílias? Ninguém faz isso. Então se achou um filão político a partir disso você não pode resistir a esse processo de apropriação do público pelo privado. Né? Bom, só para concluir mesmo, para não me estender muito, eu acho que a gente tem que pensar como reverter esse processo. Não adianta só fazer diagnóstico, falar de escola sem partido, da lei da mordaça. A gente está fazendo essas coisas e não está, muitas vezes, conseguindo reverter as causas mais profundas desse processo. Porque a gente pode barrar a escola sem partido. O fantasma da ideologia de gênero vai continuar circulando. Então nós temos que pensar num jeito de ter um processo que seja estrutural para várias questões de completação da educação. Eu acho que justamente retomar o artigo da LDB da maneira como ele está hoje, né, não depois dessa modificação que está sendo proposta pelo auxílio, dizendo: o ensino será administrado com base nos seguintes princípios. Tem vários. Eu vou pular lá no final. Os três últimos que eu transcrevi: gestão democrática do ensino público na forma da lei da legislação dos sistemas de ensino. Valorização da experiência extra-escolar. Isso quer dizer incorporação, sim, dos saberes que os estudantes trazem de casa, que trazem da sua igreja, mas tem que saber como fazer essa incorporação, né? Mas é valorizar esses saberes. E vinculação entre a educação escolar, trabalho e práticas sociais. Porque aí a gente não só recebe o conhecimento que vem de fora, mas também insere de volta a escola na sociedade. Então, esse movimento de vai e vem, que eu acho que a gente não tem conseguido fazer, que a gente tem que lutar nas redes municipais e estaduais pela implementação dos conselhos escolares. E vou dar só um depoimento do que aconteceu no processo de ocupação das escolas aqui em Goiás. Eu pude acompanhar duas ocupações, que foi a da Ceduz e rapidamente no Colégio Bandeirante. Lá no Bandeirante, um dia foi um dia que eu pude ir lá, e chegou o pai defendendo o OS, e a gente começando a dialogar, de repente eu descobri por que ele estava defendendo o OS. Porque o diretor não deixava ninguém participar da vida escolar. Aí nós falamos: o senhor já ouviu falar de conselho escolar? Ele falou: não, o que é isso? Eu falei: olha, é a comunidade que vem para cá, pode administrar a escola em parceria com os professores, com os trabalhadores da educação, os estudantes. Aí ele falou: se for assim, eu não quero OS, porque aí eu posso participar. Então, a extrema burocratização das secretarias de educação, o modelo de gestão, tem afastado as famílias. E eu acho assim, muita gente pode falar: mas é um momento de ressaca agora, é um momento de retrocesso, é uma loucura enfiar essas famílias do jeito que elas estão dentro da escola. Vai passar um monte de arbitrariedade. Mas eu acho que se a gente não investir nessa direção, a gente nunca vai empoderar de verdade as famílias para que elas tomem posse do processo educativo. Né? Eu faço uma avaliação de que essas famílias elas têm sido sistematicamente afastadas do ambiente escolar e que, se nós não conseguirmos reaproximá-las, elas vão aceitar entregar a educação para qualquer pessoa, de qualquer forma, para fazer qualquer coisa. Né? Então, eu gostaria de
encerrar minha fala apontando nisso. Assim, eu acho que nós estamos perdendo o processo jurídico, nós não vamos perder. Tenho falado isso várias vezes. É flagrantemente inconstitucional, é picaretagem jurídica. Mas, assim como o Plano Municipal de Educação de Goiânia, vários planos foram aprovados sem menção à gênero e sexualidade, que é algo que contradiz uma lei federal, que é o Estatuto da Juventude, que prevê a discussão de gênero e sexualidade nas escolas, ou seja, a gente tem uma lei federal que nos respalda para fazer essa discussão, mas a questão não é a perda jurídica, é a perda política. Então, não adianta barrar no STF, porque o processo político, o processo social vai continuar em andamento, se fortalecer cada vez mais. E aí, não custa lembrar que a nossa sociedade é uma sociedade que legitima a violência policial, que legitima o estupro, que legitima várias coisas, apesar do aparato jurídico, apesar de todos os tratados de direitos humanos que o Brasil subscreve. Né? Então, eu acho que ter tranquilidade e, lógico, tocar os processos jurídicos parlamentares que têm que ser tocados, porque isso também é luta política, mas há uma outra perna dessa luta que a gente não pode abandonar, que é a disputa social da família, mas não uma disputa para a gente se apropriar dela, mas para que ela se aproprie do bem que é público. Porque se ela não se apropria, ela vai aceitar que esse bem, e ela vai trabalhar nessa direção também, de entregar a educação do bem público para os interesses privados. Obrigado.